Programa Rio Preto em Ação. Na comunicação, Tiago Navegante. Notícias, informações, esporte, denúncias, políticas. Rio Preto em Ação. Na comunicação, Tiago Navegante. Nesta terça-feira, a zona de convergência intertropical continua atuando sobre o norte do país e o alerta é para temporais, principalmente entre áreas do Tocantins, sul de Rondônia, sul do Pará também e áreas do oeste do Amazonas. Inclusive, os acumulados vão ser expressivos e podem vir acompanhadas de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora, essas pancadas de chuva, além das descargas elétricas. A única área do norte que fica com tempo firme o dia inteiro é o norte de Roraima. O tempo fica firme e ensolarado, com poucas nuvens no céu. Nas demais regiões do Pará, Amapá e também do Amazonas, o tempo fica firme, intercalando com períodos de chuva passageira. Falando nas temperaturas, o dia começa com 22 graus em Palmas, 23 em Manaus e 24 em Boa Vista, e a temperatura máxima alcança a casa dos 29 graus em Belém, 30 em Macapá e 32 em Porto Velho. Olá, meus amigos, eu estou aqui no galpão da nossa Agência de Desenvolvimento Sustentável e essa Semana Santa, nós estamos fazendo a distribuição de 300 toneladas de pescado, tambaqui, olha o tamanho aqui do bicho, para instituições que atendem pessoas em condição de vulnerabilidade social. Por um lado, nós estamos comprando dos produtores, dos piscicultores locais e estamos atendendo a essa clientela que de outra forma não teria condições de ter um peixinho na Semana Santa. Boa Semana Santa a todos, um abraço. Foi anunciado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, a doação de aproximadamente 300 toneladas de peixe e a programação do Feirão do Pescado 2023 devido à Semana Santa. A gente está fazendo hoje uma ação de entrega de pescado para as associações e OSCs que tem como clientela pessoas em condição de vulnerabilidade social. A gente já começa a nossa entrega agora, tem representantes de algumas associações que vão passar o dia todo vindo aqui receber esse pescado. Coordenado pela ADS, o Feirão do Pescado deste ano será realizado em 3 pontos da cidade, com horário estendido para que a população possa adquirir o produto. O Feirão do Pescado vai estar acontecendo na quarta, quinta e sexta. Quarta e quinta a gente vai de 7 às 19 horas e na sexta-feira de 7 ao meio-dia. São em 3 pontos da cidade, que vai ficar no Povos da Amazônia, ali na Bola da Suframa. Estaremos também na Arena Amadeu Teixeira e estaremos no Centro de Convivência da Cidade Nova, no Padre Pedro. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Portal AM1, informação com qualidade. Cafezinho quente para todos nós, hein? As montadoras, minha gente, querem a volta do carro popular e modelos pelo menos R$10 mil mais baratos, porque hoje em dia é um sarro que eles tiram da nossa cara, né? Carro popular a R$70 mil. Os carros populares mais baratos, da última vez que eu vi, eram R$70, R$80 mil e já não subiu, né? Se isso é carro popular, né? Imagina então o que é um carro não popular, né? Bom, as montadoras estão procurando alternativas para reduzir um pouco o preço dos automóveis. É bom para elas, que voltam a vender. A gente noticiou aqui várias montadoras em férias coletivas, né? Porque não tem razão para deixar os funcionários trabalhando, porque não sai carro. Se não está vendendo, não adianta produzir. Se não está produzindo, melhor dar férias coletivas. O problema é que férias coletivas é o primeiro passo para algo pior, né? Geralmente, a gente sabe o que vem depois disso, né? Demissão coletiva, tomara que não aconteça, né? Tomara mesmo. Bom, ontem se encontraram o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente, que é ministro da Indústria, Geraldo Alckmin também. A ideia é incentivar carro verde a motor e etanol. É a apuração do NACA aqui pra gente. A intenção é criar um programa que permita reduzir o preço ao consumidor em pelo menos 10 mil. Assim, segundo a indústria, seria possível oferecer carro de entrada com valor entre 50 e 60 mil reais. Aí vão ter de ver também a taxa de juros, né? Porque não adianta oferecer a 50 mil e o cara pagar 100.
pelo carro, né? Que é o que está acontecendo agora. Quem precisa Porque é difícil alguém ter 50, 60 mil na mão para comprar um carro, né? Geralmente as pessoas têm de financiar. E aí financia, paga 120 ao invés de pagar 60. Então são vários problemas aí, mas sem dúvida, né? É uma boa ideia, né? Querem tirar os carros mais antigos de circulação e oferecer a quem não tem carro a possibilidade de comprar um automóvel por um preço um pouquinho mais justo. O Acre é um estado brasileiro localizado no oeste da região norte do Brasil, sendo o estado mais ocidental do país e fazendo fronteira com o estado do Amazonas ao norte, com o estado de Rondônia a leste, com a Bolívia a sudeste e com o Peru ao sul e a oeste. Com uma área de aproximadamente 164.123 km², é o 16º maior estado do Brasil e com uma população estimada de cerca de 830 mil habitantes, é o 25º estado mais populoso, apenas mais populoso que os estados do Amapá e de Roraima. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse estado brasileiro que até o início do século XX fazia parte da Bolívia. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Acredita-se que a região correspondente ao atual estado do Acre começou a ser povoada pelos índios apurinãs há pelo menos 2.500 anos atrás, conforme indicam os complexos geoglifos encontrados na região amazônica do território acreano. Foram encontrados cerca de 410 geoglifos espalhados por cerca de 300 sítios arqueológicos, localizados principalmente na região leste do estado. Por volta do século XV, chegaram na região do Acre vários indígenas da família linguística chamada de línguas panos, provavelmente relacionada à família de língua atacana, que habitam a Bolívia e o Peru e fazendo parte do tronco linguístico chamado Pano-Tacana. Esses habitantes deram origem a vários povos indígenas como os Jaminauás, os Maxineres, os Runicuim, os Culinas, os Axinincas, os Yawanauás, entre outros. Com a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494, a região pertencente ao atual Acre passa a fazer parte das possessões da Coroa de Castela, que estabelece em 1529 a governadoria de Nueva Castilha, abrangendo todo o atual território acreano, e que em 1542 passa a fazer parte do vice-reino do Peru. Durante o século XVII, os portugueses da colônia do Brasil começaram a ocupar os territórios espanhóis a oeste, expandindo os domínios portugueses no continente. Isso levou à assinatura do Tratado de Madrid em 1750, definindo as fronteiras entre Portugal e Espanha na América do Sul. Dessa forma, o atual território do Acre passa a ficar localizado praticamente nos limites entre o vice-reino do Peru e a colônia do Brasil, fazendo fronteira com as então capitanias do Grão-Pará e de Mato Grosso. Em 1825, a Bolívia conquista sua independência da Espanha e a região do Acre se torna parte do território boliviano. Em 1836, o atual Acre passa a fazer parte da Confederação Peru-Boliviana, um estado formado pela união entre a Bolívia e o Peru, que durou até 1839, quando foi dissolvido. Até meados do século XIX, o território do Acre não havia sido explorado pelos colonizadores europeus, mas em 1861 teve início a ocupação das terras acreanas por brasileiros, quando um prático de embarcações da província do Amazonas chamado Manuel Urbano da Encarnação participou ativamente de incursões de reconhecimento dos chamados Altos Rios, principalmente o Rio Purus. Isso levou à descoberta dos seringais da região, dando início às atividades exploradoras. A importância industrial das reservas de borracha e a penetração dos colonos brasileiros despertou o interesse da Bolívia, que passou a exigir uma melhor demarcação dos limites entre os dois países. Então, em 1867, é assinado entre a Bolívia e o Império do Brasil um tratado de amizade chamado de Tratado de Ayacucho, sendo uma revisão dos antigos Tratado de Madrid de 1750 e de Santo Ildefonso de 1777, estendendo as fronteiras brasileiras que antes ia da nascente do rio Javari até a cidade de Humaitá para a confluência dos rios Beni e Mamoré e reconhecendo o Acre como território boliviano, além de evitar que a Bolívia passasse a apoiar o Paraguai na Guerra do Paraguai. A partir desse momento, houve um aumento do preço da borracha no mercado internacional, fazendo da exploração do látex um negócio muito atrativo e levando ao que ficou conhecido como o ciclo da borracha. Isso acabou intensificando a migração de brasileiros para a região em busca de trabalho, principalmente os nordestinos do Ceará que enfrentavam graves problemas com a seca.
À medida que a demanda pela borracha aumentava também a corrida para a região amazônica e brasileiros começaram a ocupar a região do Acre, desconhecendo se ela pertencia ao Brasil, à Bolívia ou ao Peru. Entre os anos 1873 e 1874, os seringais se multiplicaram pelos vales do rio Acre, Purus e Tarauacá, e a população subiu de 1.000 para 4.000 habitantes, e em 1877 a população do território do Acre era composta quase que na totalidade por imigrantes brasileiros vindos do Nordeste. Em 1882, é estabelecido pelo cearense Neutel Maia o seringal Volta da empresa. A ocupação nordestina se estendeu até as margens do rio Juruá e no final do século XIX cerca de 50.000 pessoas já habitavam o Acre. Então, em 1890, um oficial boliviano chamado José Manuel Pando alertou o governo da Bolívia sobre a existência de mais de 300 seringais ocupados por brasileiros no território boliviano. O governo boliviano estabelece então em 1899 um posto administrativo em Puerto Alonso, cobrando impostos e impondo taxas aduaneiras sobre as atividades dos brasileiros. Além disso, havia um projeto para o arrendamento das terras para uma empresa anglo-americana chamada Bolivian Syndicate, criada para colonizar a região do Acre. Isso acabou revoltando os seringueiros que, liderados pelo jornalista espanhol Luís Gálvez e apoiados pelo governador do Amazonas José Cardoso Ramalho Júnior, que forneceu armas, munições e um barco equipado com um canhão, além de 20 homens, deram início à Revolução Acreana, também conhecida como Guerra do Acre. Em 14 de julho de 1899, eles capturam os poucos soldados bolivianos em Puerto Alonso e proclamam a República do Acre, formada apenas pela cidade de Puerto Alonso, que passou a se chamar Porto Acre, tendo Luís Gálvez como presidente e sendo reconhecida apenas pela Argentina interessada em ter um aliado na região. Esse novo estado tinha o objetivo de afastar o domínio boliviano para depois pedir a anexação ao Brasil, mas 8 meses depois da proclamação, em março de 1900, o presidente Campos Salles extinguiu a República do Acre, reconheceu o domínio da Bolívia sobre a região e Luís Gálvez foi deportado para a Europa. Só que os conflitos na região continuaram e a República do Acre seria proclamada outra vez ainda em 1900 e outra em 1902. Então, em 1903, o ministro das Relações Exteriores, José Maria da Silva, mais conhecido como Barão do Rio Branco, elabora um tratado de paz chamado de Tratado de Petrópolis, que é assinado nesse mesmo ano entre o Brasil e a Bolívia. Com esse tratado, o Acre passa a pertencer ao Brasil em troca do pagamento de 2 milhões de libras esterlinas e cerca de 2.300 quilômetros quadrados de território entre os rios Abunã e Madeira. Além disso, a Bolívia obtém a permissão para usar os rios da Amazônia para acessar o Oceano Atlântico e o Brasil assume a obrigação de construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, ligando as cidades rondonienses de Porto Velho e Guajará-Mirim na fronteira com a Bolívia. E já no ano seguinte, é sancionada pelo presidente Rodrigues Alves uma lei criando o Território Federal do Acre, dividindo o território em 3 departamentos, o Alto Acre, o Alto Purus e o Alto Juruá, governados por prefeitos designados pelo próprio presidente da República. Ainda em 1904, Cunha Matos foi enviado pelo governo federal para governar como prefeito o departamento do Alto Acre e decide estabelecer sua prefeitura no povoado criado em torno do seringal Volta da empresa, e em 22 de agosto, essa povoação passa a se chamar Vila Rio Branco. Só que o Peru também reivindicava o território do Acre, alegando validez de títulos coloniais. Então, em 8 de setembro de 1909, é assinado entre o ministro do Peru, Hernán Velarde, e o Barão do Rio Branco um tratado definitivo de fronteiras, comércio e navegação, chamado Tratado Velarde-Rio Branco, e assim é concluída a integração político-jurídica do território do Acre ao território brasileiro. Também em 1909, o prefeito Gabino Besouro muda a sede da prefeitura do Alto Acre para a margem esquerda do rio Acre e estabelece a Vila de Penápolis, em homenagem ao então presidente Afonso Pena. Em 1910, o prefeito Leônidas Benício assina uma resolução unindo as vilas de Rio Branco e Penápolis e criando o município de Empresa. E em 1912, os 2 lados do rio passam a se chamar Rio Branco. Nesse ano, o departamento do Alto Juruá é desmembrado, dando origem ao departamento do Alto Tarauacá. Com a introdução da borracha nos mercados europeu e norte-americano,
o Acre teve um papel de destaque nas exportações nacionais até 1913 e viveu um período de grande prosperidade, contribuindo com aproximadamente 1/3 do PIB do país. Só que mesmo assim, o Acre não foi incluído como um estado federal. Essa subjugação acabou levando a uma série de revoltas na região em busca de mais autonomia e resultando no estabelecimento da cidade de Rio Branco como a capital do território do Acre em 1920, mas com a queda do ciclo da borracha nessa época, esses movimentos foram ficando enfraquecidos, ressurgindo apenas durante a Revolução de 1930, mas caindo novamente no esquecimento. Em 1940, a linha Cunha Gomes, como é chamada a linha que divide o Acre do Amazonas, é alterada, modificando a fronteira entre os dois estados. Nessa época, acontecia a Segunda Guerra Mundial e a Tailândia, um grande produtor de borracha, se une ao eixo, enquanto que os seringais da Malásia são ocupados pelas forças japonesas. Então o governo brasileiro fez acordos com o governo norte-americano, dando início a outra operação em larga escala de extração de látex na Amazônia, que ficou conhecida como a Batalha da Borracha. O Acre se torna então uma das principais fontes de borracha dos aliados durante a guerra e, como reconhecimento, o Brasil recebeu recursos norte-americanos para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, a maior indústria siderúrgica da América Latina e uma das maiores do mundo. Em 1957, chega ao Congresso Nacional um projeto de lei elaborado pelo ex-governador José Guiomar dos Santos que transformava o Acre em um estado. Depois de muitas disputas entre os que eram a favor e os que eram contra, é finalmente assinada em 1962 a Lei 4070, que entra em vigor em 15 de junho desse ano, e o Acre se torna um estado brasileiro, tendo Aníbal Miranda Ferreira da Silva como primeiro governador. E no ano seguinte, o professor José Augusto de Araújo se torna o primeiro governador eleito do estado do Acre. Em 1966, é fundada a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, com o objetivo de acelerar o progresso da região amazônica e procurando conectar os setores regionais dentro do próprio estado do Acre, criando ramais da Transamazônica ligando as cidades de Rio Branco, Brasilé e Cruzeiro do Sul. Em 2005, tem início a construção da Estrada do Pacífico, também conhecida como Estrada Interoceânica, uma estrada binacional dando ao noroeste do Brasil, através do Acre, acesso a 3 portos peruanos no Oceano Pacífico. Em 2007, é aprovada pela Assembleia Legislativa do Acre uma regularização fundiária legitimando a posse e a alienação de propriedades rurais, beneficiando cerca de 600 famílias e sendo esse um feito inédito na história do país. Em 4 de abril de 2008, o Acre vence uma questão territorial contra o estado do Amazonas em torno da linha Cunha Gomes, que é novamente modificada, e o Acre anexa mais 11.583 km² de território aproximadamente. Em junho de 2008, entra em vigor uma lei alterando os fusos horários brasileiros e o Acre passa a ter 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília, ao invés de 2 horas como era até essa data. Mas depois de um referendo, o Acre voltou ao antigo fuso horário. Ainda nesse ano, o Brasil reforçou o efetivo do Exército Brasileiro na fronteira do Acre com o departamento boliviano de Pando, quando essa região se tornou instável depois que 30 camponeses bolivianos foram mortos por opositores ao referendo de uma nova Constituição. Mas após a realização do referendo em 2009, os conflitos se dissiparam e a situação se acalmou. Em 2019, o engenheiro e empresário Gladson de Lima Cameli é eleito governador. Nas eleições de 2022 ele é reeleito, sendo o atual governador do Acre. Atualmente, o Acre possui o 25º maior PIB do Brasil, baseado principalmente na exploração de recursos naturais e no setor primário, e ainda é um dos estados brasileiros que mais produzem e exportam borracha. Já o PIB per capita do Acre é de aproximadamente R$ 18.420, sendo o 5º menor do Brasil. A expectativa de vida no Acre é de aproximadamente 74 anos, sendo a 15ª maior do país. O estado possui a 8ª maior taxa de mortalidade infantil com 17,6% e é apenas o 18º estado com a maior taxa de alfabetização. O IDH do Acre é de 0,663, o que é considerado médio, sendo o 21º mais alto do Brasil e sendo equivalente ao IDH de Cabo Verde. E essa é a história do Acre, esse estado que já teve uma grande importância econômica para o país e que é a terra de uma grande diversidade de culturas indígenas.
Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo. Ô, Gabriel, tem alguns destaques internacionais importantes, né? Eu queria falar duas notícias de Rússia. A Rússia, primeiro, vai posicionar armas nucleares lá em Belarus, em locais próximos a fronteiras ali com países da OTAN. Foi pelo menos o que disse, então, o embaixador russo, né, que trouxe essa informação de acordo com a agência de notícia Associated Press. Esta ação, ela acaba concretizando as ameaças feitas pelos presidentes da Rússia e Belarus, ou Belarússia, né, de que, então, intensificariam a presença de armamentos nucleares ante, né, o que eles chamaram de uma ameaça existencial imposta pela OTAN. Moscou também vai acabar ajudando ali, né, o vizinho a modernizar aviões para transportar armamentos atômicos. O embaixador disse ainda que o envio das armas nucleares vai aumentar a capacidade de defesa dos países e que será feito apenas, né, que será feito apesar do barulho, como ele chamou, na Europa e nos Estados Unidos. Belarus tem aí, né, 1,25 mil quilômetros de fronteiras com Letônia, Lituânia, Polônia e outros, né, ali também membros da OTAN. E já que nós estamos falando de Rússia, eu vou trazer aqui agora, Gabriel, uma outra notícia que só foi divulgada hoje, mas aconteceu na semana passada um encontro com Celso Amorim, né, ex-chanceler brasileiro aqui, e hoje ele é chefe da assessoria especial do presidente Lula. Esse encontro com Amorim com Putin, com Vladimir Putin, e não foi divulgado anteriormente. Ele já voltou ao Brasil e trouxe então, né, uma entrevista da CNN, no qual ele traz então essa viagem discreta, né, sem muito anúncio prévio dele a Moscou, onde esteve então lá no Kremlin para discutir pontos importantes, até mesmo sobre a relação da guerra na Ucrânia, mas também, né, em relação às questões comerciais entre Brasil e Rússia. O que ele afirmou foi, né, que as portas não estão totalmente fechadas para negociações de paz com a Rússia. Amorim, que é hoje chefe então de assessoria especial do presidente Lula, esteve na quinta-feira com o líder russo, Vladimir Putin. A reunião entre os dois não tinha sido divulgada anteriormente, só veio a público hoje, nesta segunda-feira. Ele disse, na verdade, que foi muito rápido, foi bem discreto, que ele foi para a Rússia sem ter a certeza que seria recebido exatamente por Vladimir Putin. A reunião estava marcada para ser por um representante do Kremlin, mas acabou sim, então, conversando, né? Os dois acabaram conversando. O ponto principal ali dessa conversa, né, segundo ele disse, né, que ele acabou realmente falando muito sobre as questões comerciais, principalmente em relação à importação, ao fornecimento de fertilizantes, né? A gente lembra que a questão dos fertilizantes foi muito sensível no começo da guerra, principalmente, né? O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro esteve na Rússia conversando com Vladimir Putin poucos dias antes do início da guerra por conta dessa questão dos fertilizantes, que ficou ali muito sensível esse tema durante o período da guerra. Agora, nesta viagem, então, né, que só veio à tona agora, hoje, depois que Celso Amorim, então, trouxe essas informações, ele disse que ele almoçou com o Sergei Lavrov, ele teve uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, que inclusive vai vir para o Brasil dia 17 agora de abril. Já tem data marcada para Sergei Lavrov vir para o Brasil. Ele falou que quando ele saiu então aqui do Brasil não tinha essa certeza se conseguiria falar com Putin, porém conseguiu. No começo da reunião os dois falaram ali sobre temas bilaterais, o fluxo comercial entre Brasil e Rússia, o fornecimento de fertilizantes e a possibilidade do uso das moedas locais para compensar exportações e importações. Depois então entraram em questões mais relativas à guerra. Dizer que as portas estão abertas para uma negociação de paz seria um exagero, segundo Celso Amorim, mas disse então que elas não estão também totalmente fechadas. Lembrando, né, que recentemente Xi Jinping esteve na Rússia, esteve em Moscou, passou 3 dias ali conversando com Vladimir Putin, tentando um acordo exatamente de paz, sem sucesso, né? Sem sucesso nenhum. Mas agora, então, o Celso Amorim traz que esse assunto também foi abordado. Ele ainda comentou que, abre aspas, minha sensação é de que neste momento, o momento ainda não chegou, mas pode chegar mais rápido do que o mundo pensa. E aí existe, né, aí a existência de um grupo de países neutros, nisso seria necessário, então, colocar aspas,
para ajudar. Por parte de Putin, né, o ex-chanceler brasileiro diz ter recebido claramente a visão de que os impasses que levariam à guerra e mantêm o conflito foram causados pelas potências ocidentais. Mas havia o desejo de deixar alguma margem para que essa situação futura, né, haja algum tipo de negociação. Amorim ainda falou que pode haver uma percepção dos dois lados de que sim, é possível vencer a guerra. No entanto, ele vê algo mais amplo. Às vezes sentimos do lado ocidental um certo cansaço de algumas forças. Com a guerra lá na Rússia, isso é menos perceptivo. Em Moscou, não há sensação de um país em guerra, relatou então aí Celso Amorim numa entrevista à CNN, no qual então revela que esteve com Vladimir Putin, uma notícia que não foi divulgada anteriormente. E agora, com todo respeito, Fabrício, eu queria te falar, é que eu não estou fazendo aqui uma cobrança por você, pela sua pessoa, eu faço pelo DENIT, que vocês tenham mais comprometimento com a situação de tapa-buraco. Esse final de semana da BR-265, eu estive lá há 20 anos atrás, quando eu conversei com o Luiz Guerra, não sei se você conhece ele, e o Luiz Guerra me comprometeu que ia tampar os buracos lá da 265. E esse final de semana, um cidadão trabalhador passou por ela e morreu pelos buracos. Então foi uma situação que o pessoal começou a me mandar áudio aqui, me xingando, me ofendendo. Eu não vejo problema nenhum, porque eu sou senador, eu sou empregado do povo, eu não acho ruim disso não. Mas a minha responsabilidade de ir lá fiscalizar, de cobrar do DENIT, de ligar para o DENIT, de pedir pelo amor de Deus para tampar esses buracos, eu não fui omisso. O DENIT foi omisso. Totalmente omisso. Porque há 20 dias atrás, o próprio Luiz Guerra disse para mim, Cleitinho, semana que vem a gente já tampa todos os buracos da 265. A 265 continua intransitável e esse final de semana uma pessoa morreu por causa dos buracos. Então que tenha zelo e comprometimento com a situação. Porque o tapa-buraco, gente, é o mínimo que o governo federal tem que dar para a população. É o mínimo, é o tapa-buraco. O recapeamento, melhorar a estrada, a gente até entende. Mas o tapa-buraco começa a fazer uma programação, porque o que acontece? A hora que chegar setembro e outubro desse ano, vai começar as chuvas e vai acontecer as mesmas situações em janeiro e fevereiro. E pessoas perdendo vida por causa de buraco. Que vocês tenham programação nessa situação, que divulgue isso com transparência. Que possa ter uma maneira só. Hoje o tapa-buraco é na 265. Hoje o tapa-buraco é na 367. Amanhã, daqui um mês que vem, para ter um pouco de transparência. É o mínimo que eu peço para vocês aqui. Essa cobrança que vai para o DENIT. Também, senador Cleitinho. Justamente Minas Gerais é a maior malha viária do país, né? A maior e hoje a pior. Então, é uma das pautas que eu ganhei para senador para trabalhar e eu queria, em parceria com o ministro, poder trabalhar em cima disso. O senador Cleitinho, Fabrício, deu uma sugestão na mesma direção do que eu tenho falado com vocês. Por exemplo, manutenção. Nós apresentamos aos governadores, aos senadores, é muito importante que o DENIT tenha um mecanismo de transparência dos seus contratos para apresentar à população de maneira geral e ao parlamento em especial onde vai fazer a manutenção, onde está fazendo, quais são os trechos que estão em obra e aquilo seja alimentado para que todo mundo tenha acesso, Eduardo. Eu acho que essa é uma coisa que a gente pode fazer, a gente já tem isso internamente, mas essa informação não é pública, o que atrapalha muitas pessoas. O pessoal da Defesa Civil vieram, mas falaram que quem ganhou rancho e colchão não vai ganhar mais nada. Mas veio com uma ignorância, de ignorante com todo mundo, entendeu? Às vezes as pessoas querem dar 3 meses de aluguel, né? O que quer dizer da minha casa? Com 3 meses de aluguel, eu acho que a gente fazer um hip-hop, né? Fazer aqui um prosaminho, pra mim dar uma casa mais digna pra vocês, pra levar suas coisinhas pra outra casa. E daqui a 3 meses você não tem condições de pagar o aluguel. E eu voltar de novo não adianta, eu prefiro ficar na minha aí. Vale ressaltar que a dona Nazaré e a Inara e todos que estão morando aqui, eu vou fazer a pergunta pra elas. Vocês moram aqui porque vocês querem? Não. Vocês moram porque precisam. Então, essas pessoas, elas moram aqui, pessoal, por necessidade. Ninguém vai morar num local de risco, perigoso, insalubre, porque quer. Então, cabe à prefeitura, né, a assistir essas pessoas, não só com cesta básica ou com colchão, mas sobretudo da dignidade. Dignidade se dá com programa habitacional ou até mesmo Prosaminha através do governo federal, estadual e municipal, para que consiga resolver de forma definitiva esses problemas aí. Veio e disse pra gente, o pessoal, mas vocês não ganharam uma cesta básica, vocês não ganharam colchão. Menina, quem falou isso? Rapaz, a gente não tá pedindo cesta básica. Se vir, é bem-vindo, porque a gente precisa, né? Claro. Vocês não ganham cesta básica do colchão, a gente precisa de outras coisas, solução, tipo um programinha, ou hip-hop, essas coisas. Se vir a cesta básica, é bem-vindo, todo mundo precisa. Claro. Eu preciso, todo mundo precisa, né? Mas veio com uma ignorância. É importante só destacar uma coisa. Essa taxa de 13,75%,
a maior da história, não veio de janeiro para cá, não. Foi herdada por nós do governo anterior. Nós herdamos a inflação em alta por conta do descontrole de gastos exatamente do governo anterior? Ou será que todo mundo esquece que usaram quase 400 bilhões de reais para comprar a eleição? E sem sucesso, não conseguiram. Houve o maior esquema de compra de votos que tem sentido na história, desde a nossa independência. Foi instituído no governo passado. Se teve um descontrole das contas públicas para o gasto, foi a partir de janeiro, fevereiro do ano passado, com as medidas que foram utilizadas só do ponto de vista eleitoreiro. Isso levou ao crescimento da inflação e levou a essa taxa de juros de 13,75% que nós estamos herdando. Nós inauguramos desde 1º de janeiro um conjunto de ações para reconstruir o país. Brasília, faziam campanha contra a vacinação nesse país. A vacinação voltou. Brasília, nesse país, não tinha programa social para os mais pobres, 3 milhões. O Bolsa Família voltou. O salário mínimo voltou a ter aumento real, o que não tinha há 4 anos. O Minha Casa Minha Vida, um programa de habitação consistente, vai atender até o final desse governo 2 milhões de brasileiros. 25 mil médicos estão sendo contratados para atender as comunidades que mais precisam, em um programa que havia sido desestruturado nos últimos 4 anos. A tabela do imposto de renda voltou a ser corrigida, beneficiando 13,6 milhões de brasileiros, o que não era há 4 anos. É importante dizer para que foi a PEC da transição. Porque este governo começou quando o outro governo, na prática, deixou de governar. Aliás, governou pouco. Era muito especializado em motociata, em fake news. Governar era algo que eles não estavam muito acostumados. E desde o dia 30 de outubro do ano passado, se dedicaram somente a tentar dar golpe de Estado. Fracassaram. E nós, na prática, tivemos que aprovar uma PEC da transição para começar essas medidas de reconstrução. Essas medidas agora têm que ser aprovadas pelo Parlamento. O ministro Fernando Haddad, como foi muito bem dito pelo meu colega de oposição, esteve na Câmara e no Senado essa semana. Fez a apresentação do que vai ser o novo arcabouço fiscal, a nova âncora fiscal. E eu não acredito que meus colegas de oposição vão votar contra. Porque, veja, eles vão de convir comigo que responsabilidade fiscal não é um princípio de direita, nem de esquerda, nem de centro, é um princípio do Estado brasileiro. Então, até em coerência ao discurso, eu quero contar e contarei com o voto favorável deles para a nova âncora fiscal que está sendo apresentada. Olha, nós estamos aguardando aí os projetos que o governo deverá enviar para o Congresso Nacional, né? Nós temos primeiro um impasse que precisa ser resolvido sobre a tramitação das medidas provisórias, que é uma ação ou um assunto que afeta as 2 casas legislativas, mas o fato é que nós não recebemos ainda uma sinalização do governo de que forma essa agenda que ele quer implementar vai ser materializada através de projetos de lei. O único projeto que foi anunciado, né, fruto inclusive de uma conversa que tivemos com o ministro Haddad na semana passada, foi o arcabouço fiscal. Essa conversa foi uma exposição de 10 a 15 minutos do ministro, respondeu perguntas dos senadores e, em seguida, foi disponibilizado um PowerPoint, que eu particularmente só tive acesso após a reunião com o ministro. Nós não temos ainda o projeto, não conhecemos o seu detalhamento, mas é preocupante, né, esse início, porque o ministro projeta um aumento de gastos, de investimentos em função do crescimento da receita na proporção de 70%, mas a partir de uma base que foi inflada no ano passado. É sempre bom lembrar que houve a PEC da transição, 200 bilhões de reais foram acrescidos ao orçamento, dos quais 145 bilhões foram excepcionalizados pelo teto, e há um percentual aí em torno de 70 a 75 bilhões de reais para investimento. Então nós estamos aguardando aí que haja uma preocupação do governo com a qualidade do gasto público, com a melhoria da ação do Estado, a eficiência do Estado. Não se fala mais em reforma administrativa, por exemplo, né, na necessidade de melhorarmos o atendimento à população, melhorarmos a eficiência e a produtividade do governo, e isso certamente vai continuar a pressionar a dívida pública no sentido ascendente, o que vai dificultar qualquer queda de juros
e, por via de consequência, crescimento econômico no médio prazo. Bom, primeiro só uma consideração, como historiador eu sou, uma rápida consideração em relação ao comentário do meu colega. Em primeiro lugar, tem uma categoria na história chamada anacronismo. Anacronismo é fazer análise de situações do passado com as categorias do presente. O meu colega me parece que incorreu nesse erro de anacronismo. Ele se reportou há 20 anos atrás, no início do governo Lula. Mas, já que foi feito este convite, uma rápida digressão. O presidente Lula herdou daquela vez também uma altíssima taxa de juros e o Brasil em uma crise de crescimento econômico. O presidente Lula deixou em 2010 o país crescendo a 7%, os juros estáveis e o Brasil de volta entre as grandes economias do planeta. Foi este o cenário, foi este o país que o governo do presidente Lula recebeu e deixou 10 anos, recebeu e deixou 8 anos após. Além disso, em relação à taxa de juros, bom, vocês viram ainda há pouco a pesquisa Datafolha. A pesquisa Datafolha aponta que 80% dos brasileiros aprovam o presidente da República que está debatendo publicamente a taxa de juros. Aliás, eu acho melhor termos um presidente da República que debate a taxa de juros do que ter um presidente da República que recomenda cloroquina em época de pandemia. Eu acho melhor termos um presidente da República que debate a taxa de juros do que um presidente da República que diz que durante a pandemia as pessoas não devem usar máscaras. É este tipo de salto civilizatório que nós estamos tendo. Eu até entendo, eu quero ter com meu colega Rogério Marinho uma relação de líder de governo e líder de oposição, uma relação realmente, do ponto de vista dele, de colaboração. Mas dizer, me permita, que nada aconteceu nesses 100 dias, talvez seja uma espécie de negacionismo herdado. Porque, de fato, no passado, não tinha Bolsa Família, não tinha um programa social consistente que reintroduzisse 3 milhões de pessoas a perspectiva de ter comida, prato da mesa por dia, de ter cidadania. No passado, era auxílios emergenciais. Por falar em auxílios emergenciais, o primeiro de 600, a expansão de gastos, não vamos ter memória seletiva, né? Lembra do presidente na TV atentando contra a pandemia e resistindo à expansão fiscal que era necessária naquele momento e sendo contra os R$600. Foi o ministro Paulo Guedes que, no primeiro momento, fez uma declaração contrária aos R$600 naquela época, em 2020, para os mais pobres. Então, convenhamos, nós voltamos a ter um programa social consistente, que não é programa eleitoreiro, como foi ano passado, que tinha data para acabar no dia 31 de dezembro. Nós voltamos a ter... eu entendo a memória seletiva, é porque 4 anos sem reajuste do salário mínimo, talvez tenham ficado desacostumados. Mas o Brasil voltou a ter reajuste do salário mínimo real para os trabalhadores, que não tinham, pelo menos desde 2017. Eu entendo a memória seletiva, porque, enfim, eles eram opositores a ter médicos nas comunidades mais distantes. O senador Marinho é do Rio Grande do Norte. Sabe o que comunidades do interior do Rio Grande do Norte, quanto precisam de atendimento médico e que não tiveram. Nós temos 25 mil médicos brasileiros que vão ser contratados para isso. Enfim, o senador sabe, assim, a memória seletiva dá conta que, por exemplo, no passado não se tinha vacinação. Aliás, tinha um presidente da República que atentava contra a vacinação. Dá uma olhada nos intervalos de televisão e você vê de volta um governo que voltou a incentivar a vacinação dos brasileiros, né? Em relação aos precatórios, eu quero lembrar, me parece que não foi do ministro Haddad a frase, está vindo um cometa na nossa direção, se referindo aos precatórios. Me parece que essa frase foi do ministro Paulo Guedes. Deixa eu lembrar, parece que o ministro Paulo Guedes foi o ministro do governo anterior, né? Então, vamos aos fatos concretos. Em 100 dias, nós estamos fazendo um esforço danado para reconstruir esse país que foi destruído e envolto ainda em tentativas de golpe. Porque foi isso, do dia 30 de outubro até o dia 1º de janeiro, o governo anterior só se dedicou a tentar um golpe de Estado. E o ápice, a tentativa frustrada, foi o dia 8 de janeiro, quando invadiram os símbolos da República, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Enfim, foi esse país com taxa de juros de 13,75%, a maior taxa de juros, vou ajustar, mas a maior taxa de juros dos últimos anos, que foi recebido por nós. Eu vou fazer esse devido ajuste. Mas foi também o presidente Lula que recebeu
uma taxa de juros gigantesca em 2002 e devolveu o país com um crescimento de 7%. É este mesmo presidente Lula que volta ao governo agora para reconstruir o país. Grande amigo Tiririca. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu subo nessa tribuna pela primeira vez e pela última vez, não por morte, porque estou abandonando a vida pública, já dei meu depoimento na entrevista, e eu quero falar um pouco do que vi aqui e pedir um pouco para os colegas de trabalho. Vamos olhar um pouco para o nosso país, vamos esquecer um pouco as brigas, vamos esquecer um pouco o ego e vamos olhar para o nosso povo. O povo que eu falo é aquele povo que necessita de saúde, que eu tenho certeza que nenhum de vocês passaram por isso. A gente sabe que todos nós ganhamos bem para trabalhar, nem todos trabalham, né? São 513 deputados, só 8 mais assíduos. Eu sou um dos 8, um palhaço de circo, de profissão. Nunca brinquei aqui dentro, votei de acordo com o povo. Todas as minhas votações, se vocês fizerem um levantamento e ver como é que eu votei. Estou saindo triste pra caramba, estou muito chateado mesmo, com a nossa política, com o nosso parlamento. Eu, como artista popular que sou e político que estou saindo chateado. Não com os meus 7 anos aqui na política. Não fiz muita coisa, mas pelo menos fiz o que sou pago para fazer. Está aqui, votar de acordo com o povo. Minhas emendas, eu fui votado em São Paulo todo, eu tento não repetir cidades, eu não tenho base, então eu mando as emendas de acordo com, não com votação. Cidades que eu tive 10 votos, eu mando emenda para lá. O meu trabalho eu fiz bem feito, eu saio de cabeça erguida. Agora, peço para os colegas, cara, vocês não sabem o que é, muitos de vocês não sabem o que é passar fome. Muitos de vocês não sabem o que é precisar de um hospital público. Você vê, eu sou um artista popular e estou político. Minha mãe não tem plano de saúde. Segunda-feira eu saí às pressas do show, domingo fui para o Ceará, tive que internar ela, está no hospital público e graças a Deus está sendo bem tratada pelos doutores lá. Mas é muito triste, assim, você precisar, sabe, seu filho adoecer e você precisar de um hospital público. A saúde, quero que se vocês andar como eu ando pelo país aí, que eu ando fazendo shows, se vocês verem como é que é o pai de família, o filho pedir comida para o seu pai, e o seu pai não ter condições, porque não tem trabalho, não tem de onde tirar, vai fazer o quê? É triste. E o que eu vi nesses 7 anos aqui, eu saio totalmente com vergonha. Não vou generalizar, não são todos. Tem gente boa aqui dentro, como em qualquer outra profissão. Mas eu gostaria que vocês, só um pedido de gente, de povo, vamos olhar mais pelo nosso país, cara. Vamos olhar mais pela nossa saúde. Vamos olhar mais pelo nosso povo. Quero deixar aqui um abraço à galera toda da limpeza, os seguranças da casa, alguns colegas que eu fiz aqui dentro, galera da mesa, maior respeito que tem por mim, todos eles, do faxineiro até o diretor-geral. Muito obrigado por tudo. E
Eu jamais vou falar mal de vocês em qualquer canto que eu chegar. E não vou falar tudo que eu vi, tudo que eu vivi aqui. Mas eu seria hipócrita se eu saísse daqui e não falasse realmente que estou decepcionado. Decepcionado com a política brasileira. Decepcionado com muitos de vocês, muitos. Muitos. Deixo o meu abraço, aprendi muitas coisas boas com alguns veteranos aí. Sofri preconceito. Ontem mesmo, ao chegar, um colega não, a gente discutiu ali tudo, eu pensei que ele até ia me agredir, aí depois fui levantar a ficha dele, o cara é mais susto que pau de galinheiro, tem mais de 5 processos aí por desvio de dinheiro público. E aí vim falar o quê? Por eu ser um cara humilde, um cara do povo, por eu respeitar todo mundo, por eu conversar com todo mundo. Sabe, eu estou saindo muito chateado mesmo e muito... É vergonhoso. Eu ando de cabeça erguida porque eu não fiz nada de errado. Eu ando nos aeroportos aí de cabeça erguida, mas eu acho que muitos dos senhores não têm essa coragem. Anda até disfarçado de dizer que é parlamentar, porque é uma vergonha, está vergonhoso. Eu não estou generalizando, não. Tem gente boa, mas não dá para fazer muita coisa, porque a mecânica daqui é louca. Eu costumo dizer que o parlamentar trabalha muito e produz pouco. Agora, não admito... A gente é bem pago, a gente tira livre 23 mil, se eu não me engano, livre para a gente. A gente tem apartamentos, direito carro, eu uso meu carro. Eu não preciso do carro da Câmara. Mas a gente tem toda essa mordomia, sem falar na carteirada que muitos de vocês, né, dão. Eu ando de cabeça erguida, mas eu tenho certeza que eu já vi deputados se escondendo, porque para o povo realmente isso aqui é uma vergonha. E eu saio decepcionado, e desculpe a todos vocês. O cara falou, você nunca subiu para dar um discurso? Eu falei, cara, eu sou ator. Se eu quiser subir ali para mentir, eu sem falar, é a primeira vez e a última vez que eu estou falando, eu sem falar, todas as 2 minhas votações foi mais de 1 milhão de votos, sem falar, brincando e falando a verdade na brincadeira. E é vergonhoso. Muitos dos senhores, não sei, mas é vergonhoso. É uma vergonha muito grande, eu estou saindo decepcionado mesmo, mas cabeça erguida, porque não fiz nada, mas o pouco que eu fiz muito. É minha obrigação e eu estou cumprindo. Obrigado por todos vocês, obrigado pela atenção de todos e vamos olhar pelo nosso povo e pelo nosso país. Obrigado. Conhecido popularmente como o projeto de lei Caio André, o projeto que proíbe a instalação dos novos medidores aéreos na cidade de Manaus, foi aprovado por unanimidade. Dos 38 vereadores que estavam presentes, todos eles foram favoráveis ao projeto de lei 375/2022. Além de proibir essas novas instalações, coíbe também a poluição visual da nossa cidade. O portal ITV CM7 Brasil conversou com alguns parlamentares e, é claro, com a população, já que a voz do povo é a voz de Deus, eles têm a prioridade. Acompanhe. É isso que nós queremos, né? Eu acho que hoje chegou a hora de eles darem uma resposta final, né? Porque é algo que a gente está lutando para o nosso benefício, entendeu? E o poder público. Cadê os vereadores? Você chega aqui, não tem ninguém, é um descaso total, entendeu? Então, acho que chegou a hora de a população dar uma resposta. E a resposta que a gente não obtiver hoje, nós vamos dar nas próximas eleições. A cada manhã, eles amanhecem num bairro
né, com esses medidores, esses contadores que a população não aceita. Para quem vive de aluguel e viu uma conta absurda, não tem como não. Olha, a gente vai viver de quê? A gente vai comer com que dinheiro? Um assalariado paga esse absurdo, o que vai sobrar para a gente? A população está em 100% contra os medidores, né? E eu acho que o parlamentar votar contra a população é difícil. Eu acho que os 41 vai votar sim, com certeza. Nós não temos competência para legislar sobre energia elétrica, isso é uma pauta nacional. Mas, sobretudo, podemos sim legislar sobre o plano diretor da cidade de Manaus. Então, o projeto de lei do vereador Caio André visa a proibição da instalação dos medidores aéreos na cidade de Manaus, já que, além de a população não querer, e já deixou seu recado, e eu também sou contra, nós vamos evitar com que esses medidores aéreos fiquem feios, empendurados sobre os postes da cidade de Manaus. Então, meu voto é favorável ao projeto e contra a instalação dos medidores aéreos. Acabei de assinar um parecer do projeto do vereador Caio, outro projeto também, que obriga as empresas a tirar fios que são desnecessários na rede, que também trazem a poluição visual. E é claro que, assim como foi no parecer nesse projeto, foi no outro. E é claro, se eu votei favorável ao parecer do projeto do vereador Caio, é claro que eu sou contra os medidores. Toda a sociedade civil organizada tem se manifestado contrária a isso, os poderes também, os representantes políticos também contrários a essa instalação, porque na verdade há uma grande poluição, inclusive, ali na região do Parque 10, onde eu resido, está totalmente tomada, realmente você percebe que é um problema que está se instalando, que se criando na cidade de Manaus. Há exemplo, inclusive, das fiações também que estão nos postes, como no Vieira Alves. Então é algo que, inclusive, a gente precisa avançar um pouco mais nessa discussão com relação a essa organização urbana na nossa cidade. Hoje temos uma demanda muito negativa, proveniente da Amazonas Energia, devido aos cortes ilegais, fora dos prazos pré-estabelecidos, segundo a Constituição Federal. Além disso, temos também os pacientes acamados, os idosos, os cardiopatas, os neuropatas, os pacientes que têm hidrocefalias e os pacientes que são dependentemente de enfermagem, uma enfermaria, os home care. Resumindo, os pacientes que necessitam de home care na sua casa. Como vai ficar aquele paciente que já demanda um custo muito alto para manter aqueles equipamentos dentro do seu quarto, para que eles possam poder sobreviver, ter uma sobrevida um pouco a mais. Aí vem a Amazonas Energia e corta, como é que eles vão ficar? Um dia bastante histórico, mas também bastante movimentado. A Casa do Povo recebendo a população aqui e uma lei de sua autoria. E aí, o que fazer nessas horas, hein? Bem, mais uma vez estamos recebendo a população, eles estão vindo pelo terceiro dia consecutivo aqui, mais uma vez demonstrar insatisfação contra a implementação dos medidores aéreos. Eu tenho certeza que aprovaremos hoje em primeira discussão e na próxima segunda já vira lei e vai para a sanção do senhor prefeito. Agora a gente tem acompanhado que o senhor não tem apenas ficado aqui na Câmara, o senhor tem ido para os bairros também, ajudando a população, reivindicando. O senhor também é consumidor. Isso vai pegar não apenas para a classe pobre, não, mas para a classe rica também. É algo que afronta primeiro a sociedade manauara, os poderes constituídos, afronta o consumidor deste serviço público. E aí é como um todo mundo usa energia elétrica, isso acaba prejudicando e muito a população da cidade de Manaus, que já demonstrou, bairro após bairro, que não quer de maneira nenhuma a implementação desses medidores. Portal e TV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.
Corredor escuro, luzes apagadas. No freezer da cozinha, o que ainda conserva as proteínas são os gelos comprados com as doações dos pais. Essa tem sido a realidade da Associação Pestalozzi, de Manaus, que atende crianças e adultos com deficiência. A escola teve a energia elétrica cortada na última quinta-feira por falta de pagamento. A associação é mantida apenas com doações e não tem conseguido quitar o débito com a concessionária. Desde o dia 24, que a gente está sem atividades pedagógicas, os alunos estão em casa, os pais todo dia estão ligando e a gente todo dia falando que ainda não é possível, e a maioria dos alunos, eles não entendem o porquê que estão em casa, então essa é a nossa maior aflição. Aqui na Associação Pestalozzi de Manaus são 120 alunos de 0 a 60 anos com deficiência intelectual e múltipla. Pessoas de baixa renda da cidade sobrevivem apenas de doações. A dívida com a concessionária Amazonas Energia já ultrapassa R$140 mil. A coordenação da associação diz que já fez um acordo com a concessionária de energia elétrica. As aulas precisaram ser suspensas. Seu Evandro é pai de 2 adolescentes, um com autismo e a filha com síndrome de Down. Já a dona Daniele é mãe de um menino autista que estuda na associação. Muitos alunos, assim como os nossos, eles querem vir para a escola. E eles estão acostumados e eles ficam com aquela ansiedade muito grande. A escola é totalmente diferente de uma escola normal, porque aqui o atendimento é bem específico para eles, né, devido a eles serem especiais. Para tentar quitar o débito com a concessionária Amazonas Energia, a Associação Pestalozzi abriu uma vaquinha nas redes sociais para arrecadar dinheiro. A Pestalozzi está pedindo encarecidamente a toda a população que nos ajude a sanar essa dívida, que deposite. A gente está com a vaquinha virtual e também tem o Pix da Pestalozzi que possa ajudar, que a gente está muito preocupada com esses alunos em casa. A todo momento, familiares, amigos e alunos do professor Heraldo Chagas Libório chegavam no velório da vítima. A colega de trabalho, a professora Juscelia Menezes, relembra que o colega sempre foi muito dedicado em sala de aula. Ele trabalhava muito com o lúdico e ele conquistava essa juventude. O professor de ensino religioso e geografia foi encontrado morto, com mãos e pés amarrados no bairro Santa Etelvina, na manhã deste domingo. O primo do professor conta que a vítima foi assistir o jogo com os amigos e não retornou. Extremamente do bem, era amigo de todos. Ele estava realmente com um amigo dele, mas na hora que eles foram para casa, ele seguiu o destino dele, ele foi para a casa dele. Até o momento, a Polícia Civil não divulgou qual foi a real motivação da execução do professor. Segundo as informações dos familiares, o carro, o cordão e o telefone da vítima foram levados, o que pode se tratar de um latrocínio, que é um roubo seguido de morte. O irmão mais velho do professor, muito abalado, espera que os autores do crime sejam encontrados e pede por justiça. Essas pessoas que fizeram isso merecem uma punição, merecem serem castigadas pela nossa lei, né? Pelo menos, porque eu tenho certeza que pela lei de Deus vão ser castigados. Nas redes sociais, vários alunos do professor comentaram sobre a morte. Um aluno escreveu: fez história, salvou vários jovens sem nem saber. O caso segue agora sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros do Amazonas. E o governo federal espera que investidores façam aportes de 100 bilhões de reais na área de saneamento básico aqui no Brasil. Débora Bergamasco. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar nesta semana um decreto que muda algumas regras no saneamento básico do Brasil. Com essas pequenas mudanças, será possível que investidores façam aportes de até 100 bilhões de reais nessa área de infraestrutura. E aí as pessoas que ainda não têm saneamento básico, como água tratada, esgoto tratado, por exemplo, passarão a ter. E também tem um outro efeito colateral, que é a geração de empregos, ou seja, das pessoas que serão contratadas para trabalhar nessas obras. E essa é uma das apostas do governo para ajudar a girar a roda gigante da economia.
De Brasília, Débora Bergamasco para o SBT News. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a despachar no Palácio do Planalto após uma semana se recuperando de uma pneumonia. Lula se reuniu com 20 dos 37 ministros, rebateu as projeções da economia e disse que o Brasil vai crescer mais do que os pessimistas estão esperando. Na reunião com os ministros, o presidente aproveitou para cobrar otimismo em relação à economia. Se a gente ficar apenas lamentando aquilo que a gente acha que não vai acontecer, ninguém vai investir em cavalo que não corre. O nosso papel é apostar de que esse país vai dar certo e vai produzir mais do que aquilo que tem algumas pessoas esperando. Nesta segunda-feira, o Boletim Focus do Banco Central, que ouve os analistas do mercado financeiro, manteve a projeção de crescimento do PIB para 2023 em 0,9% e para 2024 passou de 1,40% para 1,48%. Lula disse discordar de expectativas negativas. Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. Vamos ver o que vai acontecer quando a chamada economia micro, pequena e média começar a acontecer nos rincões desse país. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, quando as pessoas começarem a comprar mais, as pessoas começarem a vender mais. Para o crescimento econômico, Lula aposta que o Congresso Nacional vai aprovar a reforma tributária e a proposta de novo arcabouço fiscal. E ainda vê os investimentos em infraestrutura como um importante motor para o país voltar a crescer. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja para a China na semana que vem e, na volta, vai relançar o programa Água para Todos. Um dos focos desta etapa do projeto é levar água para a população rural e também para pequenos produtores da agricultura familiar, tanto para garantir água na torneira para consumo, quanto irrigação nas plantações. O ministro das Cidades levantou a possibilidade de mais de 100 bilhões de investimentos só na área do saneamento, porque o que nós vamos fazer é abrir o leque de oportunidades de investimento para acelerar a chegada da água, acelerar a chegada do esgotamento nas diversas cidades e estados brasileiros. De volta aos trilhos da normalidade, o espetáculo este ano conta com mais de 650 voluntários, jovens, adultos e crianças, que estão a todo vapor para as 4 noites de apresentação. Esse ano com músicas novas também, o cenário todo refeito. Vamos apresentar sim, no dia 6, dia 7, dia 8 e 9. A harmonia dos músicos com os atores, o olhar atento a cada detalhe, a preocupação daqueles que não sobem no palco para se apresentar, mas que ficam nos bastidores e são essenciais para que tudo dê certo. É impressionante poder contar a história de Jesus sendo cantada, dançada e encenada. E o mais importante ainda é ver a história de Deus encontrar a história do homem. As passagens bíblicas, os milagres de Jesus, a perseguição, morte e ressurreição de Cristo, contadas pelos membros da igreja, que não são profissionais de fato,
mas exercem os papéis de forma fiel. Nós aqui não somos atores, a maioria, digamos assim, 95% aqui somos cooperadores, voluntários. Os ingressos são oferecidos em troca de 1 quilo de alimento na própria Secretaria da Igreja, na Avenida Pedro Teixeira, na Chapada, zona centro-sul de Manaus. O espetáculo conta também com a linguagem brasileira de sinais. Todos estão convidados. Pelo menos 10 mil pessoas devem passar por aqui para assistir o musical. Essa festa tão importante para Deus, né? Porque Deus realmente é o nosso Salvador, né? Então a gente está ensinando aqui para poder falar para as pessoas, transmitir essa mensagem de Deus para elas. Foi no meio do Pitiu, tomando tacacá e comendo vatapá que os amazonenses se divertiram com o ritmo paraense. O festival também foi uma oportunidade para os paraenses matarem a saudade das tradições do estado, como é o caso do Mauro, que mora em Manaus há 33 anos. Via um evento como esse, é resgatar um pouco da nossa cultura e matar um pouco da saudade, né? Apesar das culturas serem um pouco parecidas, somos todos norte, mas tem as suas peculiaridades. A quarta edição do festival reuniu muita música, comida e cultura paraense. Milhares de pessoas vieram prestigiar os 3 dias do festival e conheceram um pouco do estado do Pará. Esse encontro aqui em Manaus do Pará é uma oportunidade da gente também degustar das coisas e ouvir um pouco do carimbó, do brega, do forró. No palco, carimbó e brega, que são os ritmos do estado vizinho, não faltaram. E claro, com artistas naturais do Pará. Eu costumo dizer que eu sou uma paramazô, então é uma honra cantar para esse povo, que não é só paraense, quanto a galera do Amazonas. Leida veio de Maués só para prestigiar o evento e se deliciar nas tradicionais comidas. Eu estou degustando, né? Eu acredito que deve estar uma maravilha, porque a culinária paraense está de nota 10, né? O evento foi um sucesso de público e promete ser ainda mais contagiante nos próximos anos. Esse ano a gente trouxe o Vanderlei Andrade, ele sempre participou, na verdade ele não é uma novidade, mas num evento desse não tem como deixar de trazer o Vanderlei. Esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu trazer o Pinduca, que sempre faz parte também, mas a gente com certeza vai trabalhar para que ano que vem a gente consiga fazer ele mais robusto no palco. Senhores deputados, senhoras deputadas, nossas convidadas, convidados, meu bom dia. Presidente, vou ser muito breve. Inclusive, eu nem ia fazer uso da palavra hoje, porque estou ajudando a presidir e fazendo também uma agenda de atendimentos pela mesa diretora, mas eu pedi 3 minutinhos apenas para dizer que hoje, lá na Câmara Municipal de Manacapuru, o vereador Zé Luiz, que sinceramente eu nem conheço, dizem que ele é do repartimento do Tuiué, mas eu acho que eu já estive mais no repartimento do Tuiué do que ele, e já fiz mais pelo repartimento do Tuiué em Manacapuru do que ele, e como deputada tenho orgulho de ser a parlamentar que mais colocou recursos públicos de emendas e indicações para Manacapuru, coisas que resolvem e mudam a vida das pessoas. Esse vereador, num ato covarde, subiu na tribuna hoje lá em Manacapuru, para dizer que eu nunca fiz nada por Manacapuru ou que eu não vou em Manacapuru. Eu queria saber o que esse vereador fez, que ele tem um mandato e mora lá na cidade. Porque eu já estive lá muitas vezes e vou muitas vezes. Se tem algo que ninguém pode falar, é que eu não sou presente ou que eu não tenho atos em Manacapuru. E esse incômodo todo desse vereador covarde, que não fala na minha cara quando eu estou lá, é porque a vereadora Lindinês sofreu violência política contra a mulher nesse fim de semana e ele sabe que eu vou defendê-la. E se eu não estiver aqui para defender, são covardes, Zé Luiz lá de Manacapuru, que atacam mulheres, que atacam vereadoras. Cortaram a fala do vereador Vanderlei, que também foi lá na Câmara para defender a vereadora, e aqui, enquanto eu estiver nessa casa, não vai ter nenhum covarde ou abusado no interior em Manaus que vai querer tirar na marra a prerrogativa de uma vereadora eleita. Os homens têm que aprender que a mulher, se está no parlamento, ela foi eleita. E ninguém tira a fala de mulher eleita num parlamento, principalmente se eu estiver aqui nessa casa. Então, vereador Zé Luiz, o senhor entrou na briga errada. E vai pagar por isso. Obrigada, presidente.
Oi pessoal, aqui é a vereadora Lindinês Leite do município de Manacapuru e eu vim aqui mais uma vez relatar uma falta de educação, uma falta de respeito, uma covardia, um abuso de poder e uma perseguição política que eu venho sofrendo por parte da administração pública municipal. Como todos vocês sabem, ontem houve a inauguração do Teatro Municipal e naquela ocasião foram entregues implementos agrícolas e 5 motocicletas para fortalecer o nosso município. E eu, na condição de vereadora, fui convidada pelo senador Plínio Valério para me fazer presente no ato da entrega desses benefícios, uma vez que eu fui a vereadora autora responsável por conseguir essas 5 motocicletas para o nosso município, de acordo com este documento aqui que vocês podem observar. No entanto, quando eu chego para participar do evento, fui informada por 5 guardas municipais, 3 seguranças particulares do prefeito e uma chefe do cerimonial da prefeitura de que eu não poderia subir ao palco porque haviam ordens expressas do prefeito para que a única vereadora da Câmara Municipal que não poderia estar no palco era a vereadora Lindinês. Fui tentar subir por diversas vezes até o ponto de ser retirada com força física por parte dos guardas municipais. Então eu tenho tudo filmado, foi mais de 1 hora nessa tentativa de participar desse ato. Quero dizer que eu, na condição de vereadora, não preciso de convite de prefeitura e de nenhum secretário para me fazer presente nesses eventos, uma vez que eu tenho direitos legais garantidos por Constituição Federal. Então ontem o que houve ali foi um cerceamento dos meus direitos. Deixei tudo registrado, inclusive com falas dos funcionários, onde afirmam que eles receberam ordem do prefeito para que eu não subisse no palco. Quero dizer que isso não vai ficar assim. Estarei entrando com uma representação no Tribunal Regional Eleitoral, porque isso é uma violência política sofrida no dia de ontem e principalmente um atentado contra a democracia, porque eu fui eleita por voto popular. Então isso é afrontar a população no qual me elegeu para que eu os representasse. Confira no vídeo toda essa covardia no qual fizeram comigo no dia de ontem. Olha aqui, essa aqui da Prefeitura Municipal, para não deixar eu subir no palco numa emenda que foi eu que consegui a subvenção da senadora. Então tem a ordem aqui para que não deixem eu subir. Eu vou tentar subir aqui, não estou subindo. Eu tenho que ser vereadora eleita pelo povo e sou barrada aqui no evento público da Prefeitura. Lembrando que isso é um evento público, mas a vereadora que representa o povo não pode subir. Como isso? Como? Todos os vereadores aqui podem subir, mas a vereadora Lindinês não pode? Como isso? É um direito seu de subir, isso aqui é um evento municipal, entendeu? Mas o cidadão subir aqui, a vereadora Lindinês não pode subir. Fazendo pelo estado do Amazonas e pelo município de Manacapuru. Olha só, apresenta o povo de Manacapuru, senador Plínio Valério. Olha o outro aí também, ó. Olha o outro aí, ó. Olha aí, ó. Funcionário da prefeitura, funcionário que eles estão fazendo aqui comigo. Olha só, olha o que eles estão fazendo comigo aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o que eles estão fazendo comigo. Não, estão me tirando aqui, ó. Estão me tirando, não tá comigo. Me tiraram aqui da sala, me tiraram da sala. Entendeu? Me tiraram da sala aqui, tá filmado, tá tudo filmado, entendeu? Tá filmado. Não, mas o trabalho de vocês é barrar a vereadora. Você quer tomar esse cinema? E passaram pra você. Entendeu? Entendeu? Eu fui tentar subir aí aqui, me barraram aqui, estão me empurrando aqui, entendeu? Eu não vou sair daqui. Sei que eu sou vereadora, subiu gente aqui que nem da administração pública é, mas subiu. Ó, ordem do prefeito, ó. Vocês acabaram de ouvir que ordem do prefeito, que eu não posso. Se é o que aqui não tem? Se aqui não tem administração pública? Mais uma pessoa subir, entendeu? E eu vou subir aqui, posso subir aqui? Aprovação das matérias, aprovação de cada requerimento que é colocado na Câmara Municipal. E aqui, nessa hora especial. Pode falar. Olha a hipocrisia, estão falando o nome de Deus, orando, mas estão aqui me perseguindo. Olha que situação, viu?
Seja ela uma mãe, amiga, namorada ou esposa. A verdadeira guerreira do mundo, a pessoa que mais luta pelos seus ideais. Aquela que move montanhas e tudo mais que vier pela frente. Ela não tem medo. Ela enfrenta. Ela encara. Ela fortalece. Cada dia mais forte. Cada dia mais bonita. Cada dia mais segura. Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas todos os dias. Mulheres de todas as raças. Mulheres guerreiras. Mulheres sem fronteiras. Aquela que ama. Aquela que ensina. Que cuida. Mulher de fé. Que cria. Aquela que ama. Mulher vaidosa. Mulheres simples, de coragem, de estilo. Vocês merecem todos os elogios, todo o respeito, mas acima de tudo, igualdade. Ame-se em primeiro lugar. Seja a melhor versão de si mesma. Mulher que ganha o mundo com sua coragem, que traz paixão no olhar. Que traz beleza e luz aos dias mais difíceis. Seu sorriso é a arma que acerta o alvo chamado coração. Porque o Dia da Mulher tem que ser todos os dias. Uma homenagem de Andreles Estúdio e Nando Pinheiro a todas as mulheres. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.